Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Valéria Maria Fonseca, médica homeopata, e tenho me dedicado ao tratamento e cuidado de crianças autistas e suas famílias. Olá, tudo bem? Meu nome é Samuel Damasio, eu sou psicólogo, né? E trabalho junto com a doutora Valéria também na promoção de treinamento, capacitação de pais, a questão aí do treinamento parental, né, em relação a pais que têm, né, filhos com transtorno do espectro autismo. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso curso de capacitação para pais em estimulação precoce. A nossa equipe ela é formada pelo Samuel Damasio de Almeida Lima, psicólogo, e Valéria Maria Fonseca, médica homeopata. A nossa supervisão de estudos foi feita por Aline Abreu e Andrade, psicóloga, coordenadora da clínica Link Psicologia. A elaboração de curso foi feita por nós, né, enquanto equipe de Vamos Lá, com a supervisão da Link Psicologia na pessoa da psicóloga Aline. Essas são as pessoas, né, que elaboraram o curso. Aqui sou eu, Valéria, Samuel e a nossa querida psicóloga Aline. Então, vamos lá, né, gente? Vamos começar o nosso curso. O nosso cronograma, nós vamos apresentar o curso em módulos e esse primeiro encontro, né, essa primeira etapa é o primeiro módulo. Então, nós faremos nosso primeiro módulo em 4 aulas online. Cada aula durará 1 hora e cada aula corresponde a um novo treinamento de pais. Os temas para cada aula serão esses. Primeira aula, gestão de energia e rede de apoio. A segunda aula é captar a atenção da criança. A terceira aula será sobre interação recíproca. E a quarta aula terá o tema de rotinas sociais sensoriais. E uma frase e um aprendizado muito importante, né, que a gente gostaria de passar já de início da nossa aula, é que a criança com autismo é capaz de aprender. Isso é importante frisar tanto com os pais, para que eles confiem em seguir os passos da estimulação precoce, né, tendo confiança que a criança é capaz de aprender, que o problema não está na criança aprender, está em nós, em como ensinar, né? E uma frase também importante para qualquer terapeuta, né? Saber que ele está lidando com uma criança que é capaz de aprender. E aí, pessoal, é importante, né, como a Valéria traz essa questão de que a criança, né, com autismo ela é capaz de aprender. É muito importante a gente saber que eu costumo dar o exemplo seguinte: imagine você está com um problema na sua casa, né? Então, na fiação ali. Você vai chamar um técnico, um eletricista, ou se for no encanamento, né? Um bombeiro ali, para intervir. E ele não vai vir sem nada para arrumar ali, fazer aquela intervenção ali, né? Naquele problema, para resolver aquela questão. Ele vai ter que ter ferramentas. Então, assim também é na intervenção precoce. A gente precisa de ferramentas para a intervenção precoce, né? Então, a intervenção precoce não tem como a gente fazê-la sem saber o que a gente está fazendo, né? Sem ter uma ferramenta, sem ter um conhecimento. Então, a gente, para praticar, né? Para estimular a criança, né? Com autismo, como a gente já falou lá na live, né? Na live que a gente colocou gratuitamente para vocês, que a estimulação precoce ela acontece do 0, né, até os 5 anos. Então, a criança ela precisa, né, você precisa, como mãe, estimular a sua criança. Né? E para isso você vai precisar de ferramentas. Que ferramentas são essas? Né? São técnicas, são instrumentos,
são formas de agir, jeitos, né? Vamos dizer, entre aspas aí, para você saber intervir e estimular a sua criança. E aí a gente tem a questão seguinte, é preciso aprender para ensinar, né? E aprender, quem tem que aprender? Todos nós, né? A equipe multiprofissional, né? Os pais, né? Quando a família tem condições de ter, né, um assistente terapêutico, né? O assistente terapêutico também ele tem que ter formação para isso, né? Não pode ser qualquer pessoa. Então, todos precisam aprender para ensinar. Por quê? A criança neurotípica, ela aprende muito intuitivamente, né? Ela, como foca muito a atenção, né? Ela tem a atenção focada nas pessoas e a gente aprende por imitação, então facilmente ali ela vai aprendendo, ela vai olhando o exemplo do outro, ela vai ouvindo, ela vai imitando, e aí ela vai aprendendo. A criança com autismo, por ela ter essa dificuldade, né, de focar a atenção nas pessoas, né, ela ter sua atenção muito em objetos, em sons, em outras coisas que não as pessoas, os pais, os familiares, então acaba que esse processo de aprendizado ele fica prejudicado, né? Porque ela não consegue focar a atenção das pessoas. E aí, para isso, a gente precisa aprender como a criança com autismo ela aprende, né? E esse processo, na verdade, é como toda criança aprende. Só que no autismo a gente precisa saber isso detalhadamente, passo a passo, porque a gente vai ter que fazer isso passo a passo, né? Não dá para fazer intuitivamente, não é intuitivo. A gente vai ter que fazer isso sabendo o que a gente está fazendo, sabendo qual técnica a gente está usando, qual instrumento, que forma que a gente está fazendo. E para isso, né, os pais, é muito interessante, às vezes, né, quando o pai e a mãe recebem o diagnóstico do autismo, né, o pai se sente muito perdido. E ele vai precisar, né, desse aprendizado. E como que ele aprende? Né? A gente costuma dizer muito isso. Os pais também aprendem por imitação. Por isso que eu e a doutora Valéria, sempre batemos na tecla, né? Eu não sei qual o tratamento que você está fazendo, qual acompanhamento que você faz, mas é importante você prestar atenção nos profissionais. Então, se o seu filho vai na fono, né, pede a fono para participar da sessão, para você possa ver o que ela faz com a sua criança e você possa imitar em casa. Se você vai no psicólogo, a mesma coisa. Você pedir para assistir as sessões. Como nós falamos, né, na aula inaugural, na live que nós oferecemos gratuitamente para vocês, a gente sempre fala isso, né? Quando vocês estão fazendo os métodos que a gente chama de primeira linha, né? Modelo Denver, o ABA, o pivotal, os profissionais formados, né, nesses modelos de intervenção, eles são treinados para isso. Sempre eles convidam os pais para participar. Mas pode ser que o profissional não esteja tão atualizado assim, e às vezes ele não tem essa ciência da importância dos pais assistir. Então é importante você pedir para o profissional, olha, eu posso acompanhar a sessão? Para você aprender imitando. Você vai ver o profissional fazendo e você vai imitando. Lógico que a gente também aprende ouvindo, né, estudando, lendo, né? E aí, por isso que é nosso objetivo com esse curso, para que você também possa aprender aí com o que há de mais moderno, né? Então, esse curso, a gente que fez com a Aline, a gente procurou o mais moderno para te ensinar a aprender, né? Com os profissionais, aprender as técnicas de estimulação precoce, para que você possa ensinar isso ao seu filho. E aí, pessoal, é importante, né, a gente se perguntar o que é a prioridade de aprendizado para você, mãe ou pai. É muito comum, né, quando os pais chegam, né, com um psicólogo, um terapeuta para o tratamento da criança, às vezes os pais chegam com uma expectativa muito alta, por exemplo, os pais desejam que a criança fale. Só que é importante, né, a gente colocar prioridades. Por exemplo, se você tem o objetivo da fala, é importante você saber que você vai ter que travar batalhas, né? Subir uma escadinha de outras habilidades que a criança precisa adquirir antes de chegar na fala. Porque a criança, antes de aprender, né, a fala verbal, ela precisa aprender a ter prazer em brincar, ela precisa prestar atenção, né, nas pessoas, ou seja, você precisa conseguir captar a atenção dela, né? Ela precisa aprender a ter interação recíproca, né? Para aí, ela precisa adquirir a linguagem não verbal, então ela precisa todas essas habilidades que ela precisa ir adquirindo, aí sim, até ela chegar na fala. Então, se você, como mãe, né, quer que a sua criança fale, você vai ter que ter, né, aprender, às vezes isso não é claro, né, mas com tratamento e aqui com o curso você vai aprendendo, que, olha, existem outros passos, existem outros degraus
que eu vou ter que trilhar, vai ter outras batalhas que eu vou ter que, né, superando, a gente costuma dizer no videogame, né, fases, né, que a gente vai ter que superar para chegar até, né, nesse objetivo maior. E é isso que você vai aprendendo. Então, tanto aqui no curso, mas com o terapeuta também vai te mostrando isso, que, meu sonho é a criança falar, mas olha, esse vai ser um objetivo lá na frente, é uma meta lá na frente, mas hoje eu preciso atingir outras metas aqui, que agora é mais importante, que agora é o momento, porque essas habilidades adquiridas, elas vão levar muito em consideração a idade que a criança está, o momento de desenvolvimento que ela está. E aí você vai aprender isso. E aí você vai ter que focar nessas prioridades, ou seja, qual que é a prioridade de aprendizado? Por exemplo, né, tem mãe que às vezes fala assim, olha, minha criança, ela não consegue comunicar. A gente tem a comunicação não verbal, porque às vezes a gente acha que comunicação é só comunicação verbal, mas não. Se a criança, por exemplo, ela consegue apontar o que ela quer, aquilo já facilita muito. Então você pode bem pensar assim, olha, se minha criança, né, ela conseguisse apontar o que ela quisesse, já ia me ajudar muito. Então você pensar nisso, aí você vai trabalhar com essa meta. A minha meta vai ser meu filho apontar. Ou seja, para a gente chegar numa meta, numa prioridade maior, a gente precisa ter essas pequenas prioridades, essas pequenas metas, que é vencendo essas batalhas cada dia que a gente vai alcançar essa meta maior. Então sempre se pergunta, o que você mais deseja que o seu filho aprenda? Faça essa pergunta para você. Então sempre pergunta isso. E uma vez que você descobre isso, né, você vai vendo, já que é isso que eu quero que meu filho aprenda, quais vão ser essas batalhas diárias? Porque também não é do dia para a noite. A gente vai ver que a estimulação precoce, né, ela leva tempo, ela precisa de intensidade, ela precisa de perseverança, ela precisa de um tempo grande, né, de um tempo maior ali, de meses, de anos, para isso indo sendo repetitivo, né? É o que a gente sempre fala do caminho da roça, tem que repetir, para a criança chegar lá. E aí, outra coisa muito importante é a gente saber que vocês pais, e por isso que tanto a doutora Valéria quanto eu, a gente tem se empenhado nessa capacitação de pais, porque a gente sabe a importância dos pais ativos no processo. O tratamento, né, como a gente brincou lá na primeira live, na aula gratuita que a gente forneceu dos pais Uber e dos pais mão na massa, é que os pais mão na massa, ou seja, aqueles pais que são ativos no processo, eles fazem toda a diferença para o tratamento, para a estimulação precoce. Porque não adianta, né, só pensar que levar na fono, levar no psicólogo, levar na terapeuta ocupacional, que só isso vai resolver, né? A gente precisa de intensidade. Então, ter uma consulta, 3 consultas por semana, isso não vai resolver. Então, o papel dos pais é muito importante, né? Do pai estar ali a cada dia praticando, né? Fazendo isso em todos os momentos, né? E é isso que é interessante, a gente fala a partir do que já existe. Você não vai ter que inventar rodas, você não vai ter que comprar brinquedos diferentes, recursos caríssimos, não. É a partir do que já existe. É ali na rotina diária, no banho, na alimentação, no momento de do vestir, trocar de roupa, no momento de deitar, lógico que também nos momentos livres ali de brincadeiras, né? E a partir do que a criança tem, né? A Valéria vai dar um exemplo mais na frente do pente, né? Que eu acho interessantíssimo. É de um pente, é na hora do banho, é com a buchinha, é fazendo bolhas de sabão ali na hora do banho, é fazendo desenhos ali no box do banheiro, ou seja, a partir do que já existe, você vai estimulando a criança a aprender, né, que é o começo dessa jornada, é o primeiro degrau dessa escadinha, a criança ter prazer em brincar, ter prazer em interagir, né? E aí a gente vai ter o que a gente chama de qualidade e quantidade do tempo de interação. E aí a gente tem estar com versus estar conectado. O que é isso? Estar com, você imagina só, você pode, por exemplo, não trabalhar fora. Eu sei que muitos pais, né, que falam, nossa, mas como que eu vou fazer estimulação precoce? 15 a 20 horas de estimulação, eu trabalho fora e tal. E aí que a gente fala, não, gente, isso é a todo momento, é o tempo que você tem com a sua criança, é no fim de semana. Mas, por exemplo, a gente tem pais que não, mães, né, que às vezes que escolhem não trabalhar, que tem essa oportunidade, e aí, às vezes, passa o dia todo com a criança está ali por perto, a mãe está ali trabalhando, fazendo as coisas, mas a criança está por perto. A mãe, em nenhum momento ali daquele dia, está conectada, está junto, ou seja, está num momento ali que há interação. E é isso que você pode estar dando comida para sua criança, dando banho, e estar só perto dela, você não conseguir estar conectada com ela.
E é isso que a gente vai ensinar a trabalhar no curso, isso que é estimulação precoce. É você aprender a estar conectada, estar junto à sua criança a todo momento. Então, quando você está dando alimentação, você está conectada com ela, você está fazendo contato visual, né? Quando está dando banho, você está fazendo interações ali com ela, estimulando ela ali naquele momento. E é isso que a gente precisa, porque quando a gente consegue se conectar com a criança, estar junto, e ela focar a atenção, aí o momento de aprendizado vai ocorrendo com a criança. Então, isso é importante. Então, né, Valéria, esses são os primeiros passos, né, Valéria, que a gente precisa, né, colocar em prática, que faz toda a diferença. Isso, então. Então, assim, é lógico que a gente, para conseguir fazer isso, né, lembre-se que nós vamos ter que ter um tempinho para aprender, né, para fazer o curso, para fazer o treinamento com a criança. Depois que a gente aprender, nós vamos ter que ter um tempinho a mais para estar fazendo essa estimulação diária com ela, a todo momento possível, né? Então, é importante, gente, que eu acho uma outra ferramenta importante é isso aqui, reorganização da família, ou seja, é o planejamento. Olha, nós vamos mudar um pouco o esquema de lidar com o nosso filho autista, né? Nós vamos mudar, nós vamos ter que ter um tempo para aprender, nós vamos ter que ter um tempo para estimular. É como eu disse, e o Samuel disse também, não tem que fazer nada de diferente. Mas, ao dar banho, não vai ser só um vapt-vupt, né? Vocês vão ter que usar uns minutinhos a mais para inventar uma moda com a bucha, fazer bolinha de sabão ali, para que a criança ache interessante, te olhe, te copie, te imite e vá aprendendo o que você está ensinando ali, né? E uma das coisas básicas que vai se ensinar para a criança quando ela conecta com você é o prazer de estar conectada, é o prazer de estar interagindo com aquela pessoa, é o prazer de estar brincando e descobrir que se pode brincar junto e aprender outras brincadeiras, né? A criança com autismo, enquanto não é estimulada, ela tem um repertório de brincadeiras muito pequeno, por isso que ela fica tempos numa atividade só, porque ela não tem muitos brinquedos para ela brincar, ela não copiou outras formas de brincar, então ela gosta de olhar para a nuvem, ela gosta de brincar com a rodinha do carrinho, ela gosta das luzes que aparecem na caixa de som, né? E ela gosta de olhar para uma luz que entra sobre a janela. Às vezes são as coisas mais prazerosas que ela tem para fazer no dia. Então, ela vai fazer várias vezes, ela vai repetir aquilo várias vezes, porque o repertório dela de brincadeiras é muito pequeno, né? Ela não copia das crianças lá da escola, como é que se brinca, como é que as crianças brincam, ela não copia da mãe as brincadeiras que a mãe tenta fazer, que o pai tenta fazer, porque ela não nos olha e não nos imita. Então, para a gente conseguir, né, introduzir essa nova modalidade, né, de como viver dentro de casa, que é viver estimulando uma criança autista, a gente vai precisar que vocês, enquanto família, façam um replanejamento, uma reorganização de como essa família anda. E aí vocês vão avaliar, né? Tudo baseado em prioridade, gente, tá? A palavra prioridade é sempre uma coisa muito importante. Prioridade do que ele pode aprender no momento, prioridade de como a gente está gastando o nosso tempo, né? Então, gestão de tempo e de energia, avaliar como vocês estão usando o tempo de vocês. Então, o que eu estou fazendo dentro de casa está de acordo com o que é essencial e prioritário para a minha família? Que às vezes você está gastando tempo com coisas que não são prioritárias. Aí você para de fazer isso, ou delega para alguém fazer, pede alguém para fazer para você, para que esse tempo você use nesse a mais, nesse pouquinho a mais de cada vez que você vai se conectar com seu filho. Tá? Aí uma frase bacana de você se perguntar é essa: o que eu faço com meu filho que eu sou insubstituível? Ou seja, naquela hora você precisa estar ali com ele. Mas tem outras coisas
que podem ser outras pessoas a fazerem, né? Então, é exatamente esse planejamento e essa pergunta. O que eu vou delegar? Como que eu vou fazer para delegar? E a quem delegar, né? Eu vou pedir à minha vizinha que sempre oferece, mas como que eu vou fazer se minha vizinha nunca lidou com uma criança autista? Eu não vou ter confiança de deixar a minha criança com ela. Então, como que eu vou fazer? Eu vou chamá-la para assistir umas aulas dessa coisa de treinamento, de capacitação de pais. Porque o curso de capacitação de pais é para capacitar a mãe, o pai e qualquer outra pessoa que tem afinidade com a sua família, que tem afinidade com a sua criança, que está sempre oferecendo disponibilidade de ajudar, né? Então, essa pessoa também precisa ser treinada para que ela possa ajudar efetivamente, né? Senão ela pega a criança para ficar com ela, a criança tem uma crise de comportamento inapropriado, né? As crises, né? Como vocês chamam, e aí? Como é que essa pessoa faz? E aí você fica insegura de deixar essa criança. Então, você vai se sobrecarregando, né? Então, é o primeiro passo para se introduzir um método de estimulação precoce na família, é esse. Tanto que a gente dedicou esse tempo de uma aula para esse tipo de reflexão e planejamento, tá? Esse é o alicerce da intervenção precoce. É vocês estarem planejadas para mudar o que precisa mudar nessa organização do dia a dia. Não é grande mudança, gente, mas é só saber que estou sendo usada demais, estou fazendo coisa demais, preciso dividir isso, porque preciso ter um tempinho interessante para minha criança, tá? Então, você precisa pensar qual é aquele tempo que você vai precisar com a criança, esse tempinho a mais para estimular, mas a sua vida não é só você e sua criança, é o outro filho também, é o seu marido também, né? É você também, né? Então, você tem que ter um tempo também onde você, no cuidado da família, você precisa se dedicar às outras pessoas, inclusive você, tá? Outra coisa importante, gente, é que a gente costuma, e isso gera muito problema na família, se gasta muito tempo para gerir esses momentos quando a gente não está preparado, é não manter esse tema como tabu. Então, assim, é a gente se permitir deixar o irmãozinho mostrar raiva, mas que raiva também você não quer me olhar, você não quer brincar comigo, você só brinca com ele, né? Então, isso é permitido. Permita a sua criança expressar, permita você expressar seu cansaço, seu esgotamento, permita o seu marido fazer também a mesma coisa, permita que vocês expressem emoção, porque quando vocês expressam emoção, vocês lidam com ela, cuidam dela, acabou o problema. Quando não lidam, aquilo fica repercutindo dentro da gente e trazendo maior grau de estresse, né? Então, lidar com a reorganização familiar é realmente, assim, um passo importantíssimo para que depois vocês possam falar, agora a gente está pronto para começar a estimular a criança. Agora eu mexi os pauzinhos aqui dentro da organização nossa familiar, tá? Então, lidar com treinamento de criança autista, estimulação, gente, significa sempre estar buscando o prazer da criança. A criança autista, ela vai aprender, e qualquer criança aprende, normalmente, quando ela sente prazer no aprendizado, né? Por isso que é tão comum a criança aprender durante as brincadeiras, porque é a hora que ela está tendo muito prazer. Mas esse prazer, ele não pode ser focado só na criança autista. A família precisa viver com prazer também. Então, você precisa ter seu tempo de se enfeitar, para esperar seu marido chegar, ou para se sentir bonita, né? Você precisa ter o seu tempo de fazer uma unha, o seu garoto precisa de ter um tempo de brincadeira com você, de afeto com você, ele também precisa estar conectado com você, né? Então, a gente precisa lembrar de diminuir o grau de estresse da família, né, que é grande, e aumentar
o prazer que se possa viver nessa família. Porque aí fica menos doloroso, né, gente? Viver só com sacrifício, sacrifício, sacrifício e estresse fica muito pesado, né? Então, a gente tem que dividir isso e enxertar momentos de prazer, de brincadeira, de autocuidado, tá? Então, dentro dessa reorganização familiar, é muito importante vocês irem reduzindo todos os fatores causadores de estresse, tá? Então, uma coisa a mais que você está fazendo, que outro podia estar fazendo no seu lugar, delegue, tá? Porque aí você vai ter um tempinho a mais, porque muitas mães perguntam, nossa, mas eu não tenho tempo para brincar, não. Eu estou ali lavando roupa, passando roupa, varrendo casa, fazendo almoço, preparando a marmita do marido no dia seguinte, dando banho, levando na escola. Uai, como brincar, né? Mas se você consegue ir delegando algumas dessas questões para as pessoas que estão ali sempre te ajudando e que você não sabe aceitar essa oferta de ajuda, o grau de estresse em você vai aumentar muito, né? E aí uma pessoa estressada vai ter prazer de brincar? Vai ter prazer de se aprontar? Não, ela está esgotada, né? Muitas vezes até deprimida por tanto estresse, né? Então, a gente precisa pensar nisso, tá, gente? E para reduzir estresse, o que nós precisamos aprender a fazer? Diferenciar o que é ideal, o que é possível e o que é impossível, né? E nós, mães, nós, mulheres, nós temos muita dificuldade nisso, viu, gente? De diferenciar o que é ideal e o que é possível, né? A gente quer o melhor para o nosso filho, mas nós temos que ver se esse melhor é o possível que a gente tem para dar, né? Eu gostaria que meu filho tivesse sendo treinado pelo Tiago, pela Aline, né? Que a gente tem consulta online com ele, acompanhamento. Eu gostaria que tivesse uma assistente terapêutica vindo aqui em casa todo dia, de segunda a sexta. Esse é o ideal. Mas o meu bolso comporta pagar isso? Não, então isso é impossível. Não vou gastar minha energia me cobrando isso, me angustiando com isso, porque as mães, elas gastam energia, né? Com esse tipo de cobrança e de expectativa. Eu queria que fizesse isso. Não pode. Então, qual que é o possível? O possível é fazer um curso desse, que tem um preço que eu posso pagar, que é até dividido em 12 vezes de R$ 5 e pouquinho. Eu estudando o conteúdo, eu exercitando o conteúdo desse curso, eu assistindo vídeos no canal, tanto do Vamos Lá, quanto do Farol, quanto da Link Psicologia, eu lendo material que me coisa, ou seja, sendo autodidata nessa formação de uma assistente terapêutica do seu próprio filho, tá? Esse é o possível, né? Então, é muito importante vocês fazerem esse planejamento. O que é possível? O que eu dou conta? E vamos investir a sua energia e o seu tempo nisso que é possível, e não no que é ideal, né? Então, a gente pensa assim, é ideal ele ser tratado por fono, por TO, por psicóloga, muitas vezes por psicoterapeuta, por psicopedagoga, tá. Mas se fosse uma equipe multidisciplinar, se essa equipe estivesse trocando entre si, estabelecendo metas para a equipe que fossem conectadas uma com a outra, que fosse render um treinamento melhor, que fosse render uma aprendizagem melhor para a sua criança, né? E quando vê, você está achando que aquilo é ideal, leva a criança ali, leva a criança lá, gasta essa energia, gasta esse tempo, e, de repente, isso não está produzindo tanto quanto deveria. Tanto quanto se ele tivesse sendo estimulado em casa o dia inteiro, através de você ou de uma agente terapêutica. Tá? Então, é muito importante vocês refletirem nisso, tá? Montar esse esquema, mostrar esse roteiro para vocês. O que é possível? Ideal e impossível, descartem. Eles só fazem vocês perderem tempo
e perderem energia. Então, se vocês conseguem tirar esse tempo que vocês estão gastando tentando fazer o ideal, vocês vão ter esses 3 minutinhos a mais na hora do banho, esses 5 minutinhos a mais na hora da refeição, ou até 10 minutinhos a mais, para poder estar usando esse tempo para estimular a sua criança, tá? E ao fazer esse planejamento, né, de divisão de tempo, de energia, não gastem culpa nem estresse com essa coisa que pai e mãe tanto cobram de si, né? De fazer igual para todos os filhos. Nós temos que fazer igualzinho, senão nós estamos sendo injustos, senão nós estamos tirando de um para dar para o outro. As mães se cobram muito. Nossa, mas eu vou ficar mais tempo com a minha criança autista, e aí o outro irmão, como é que vai ser dele? Né? Então, não gastem esse estresse, não se estressem por isso, não gastem culpa, não gastem essa energia. Olha bem esse quadro e vamos entender melhor o que ele quer ensinar. Olha para vocês verem. Quando vocês vão nessa ótica de fazer igualzinho, então eu tenho 3 caixotes e 3 filhos. Ou eu vou dar um caixote para cada um, poder usar e ver o campo. Vê se deu certo. O seu filho menor realmente não conseguiu ver. Então, fazer igualdade para filho, gente, é dar oportunidades iguais, mas não fazer igual, é diferente. Então, vamos oferecer a essas 3 crianças aqui, ó, a ter a oportunidade de assistir o jogo. Então, nós vamos ter que dividir os caixotes para dar uma altura adequada para cada um. Então, a gente tem que saber enxergar isso. Essa criança aqui, ó, ela já tem altura para ver o jogo sozinho. Não preciso me preocupar com ela. Não preciso dar um caixote para ela. Essa aqui, ó, já não está vendo tão bem. Se eu tirar o caixote dela, ela não vai ver. Então, eu deixo um caixote. Mas, olha, eu tirei o caixote desse aqui, ele continuou vendo aqui, e eu pus mais um caixote para o meu piquitito, e ele viu. Então, isso também é planejamento de energia, né? Ao fazer igual, saiba que cada criança sua está em um momento de desenvolvimento diferente, inclusive até de desenvolvimento físico, até de altura, né? Até de força para pegar um peso, carregar uma sacola para você na hora da compra, né? Então, não é injusto você dar a sacola para ele carregar, porque ele já tem músculo desenvolvido. Por esse aqui, ó, como é que você vai dar uma sacola? Né? Então, essa reflexão vai ajudar vocês muito a se livrar desse desgaste de energia com a culpa. A culpa é uma coisa que mina muita energia de pai e mãe, gente. Tenham muito cuidado com isso. Descartem culpa, saiam fora de qualquer momento que leve vocês a se sentir culpados. Isso mina energia, que é uma coisa. Lembrem sempre desse quadrinho, vai ajudar muito vocês nessa reorganização de pensamento e de conduta em família, tá? Outra coisa que vai ajudar muito no planejamento dessa família é você fazer o quadro de rotina da criança. Porque o que acontece com a criança autista? Ela tende, né, e normalmente é muito, a ser rígida, né? Ela precisa de previsibilidade, ela precisa saber o que vai acontecer uma coisa depois da outra. Criança de autismo não sabe lidar com o imprevisto, é extremamente perturbado pelo imprevisto, então ele vai esgotar muito a sua energia e o seu tempo de lidar com crisezinhas o dia inteiro, porque ele não está acostumado àquela rotina, porque aquilo ele não estava esperando que acontecesse. Agora são meio-dia, está na hora de almoçar, o almoço atrasa, e aí ele começa a ficar muito impaciente, muito incomodado, te reivindicar sem parar, a correr, a gritar, agitar, você ficar agoniada com aquele quadro dele, você tenta fazer ele ficar quietinho, mas ele está agitado. Por quê? Porque ele está com fome e ele está acostumado que na hora que ele tem fome, é meio-dia, está na hora de comer. E esse dia o almoço atrasou. Então, essa rotina, ela precisa estar mais ou menos estabelecida, ser cumprida diariamente.
Um dia ou outro que ela não for cumprida, a criança vai ficar mais agitada? Sem problema, mas é um dia ou outro, não é todo dia, não é toda hora, tá? Então, vocês estruturarem o quadro de rotina para sua criança autista é extremamente benéfico, saudável, alivia estresse para sua criança, alivia estresse para você, tá? E é possível se fazer isso, isso é uma coisa que é possível, tá? Então, nós vamos ver o tempo da criança com ela mesma, dentro desse quadro de rotina. Nós vamos ver qual é a hora dela brincar sozinha, qual é a hora dela brincar com a mãe, com o pai, com o irmãozinho, qual é a hora dela brincar com o outro indo para a escola, né? E nessa hora dela ter o tempo dela, é a hora que você vai lá arrumar sua casa, fazer seu almoço, lavar sua roupa, né? E aproveitando aqui para falar sobre o ideal e não ideal, o possível. A terapeuta fala assim, olha, não pode usar tempo de tela, não pode ficar no computador, ele não liga aquele aparelho de som que ele passa ali 1 hora com o punhozinho assim, encostado na mesa, olhando aquelas luzes brilhantes que o aparelho de som solta para imitar uma discoteca. Não liga, ele não pode. Isso não é bom, ele não aprende nada com isso. Tá bom. Isso é o ideal. Mas na hora de você fazer o seu almoço, que ele está no momento agitado, que ele está no momento de estereotipia, mostrando que ele está ocioso, por que não? Vai lá, liga o aparelhinho de som, deixa ele 20, 30 minutos, corre lá na cozinha, faz uma comida mais fácil, né? Deixa sempre arroz torrado na geladeira, feijão já cozido, verdura lavada, vai lá, arruma, né? Uma carninha moída que é super fácil de servir, não tem que fritar bife, não tem que fazer nada. Entendeu? E enquanto é isso, ele está lá, é o único recurso. Você não tem uma babá, você não tem um filho mais velho ali naquela hora para distrair sua criança e você poder fazer, né? Então, isso que é planejamento. Isso que é diminuir energia, né? Gasto de energia. É se permitir, gente, a fazer o que é possível. Chega na terapeuta e fala, olha, não foi possível ontem ele não ficar 20 minutos, meia hora lá. Eu precisava lavar roupa, eu precisava preparar o almoço dele, tá? Então, é ter jogo de cintura para viver a vida, sabe, gente? Senão vocês entram na mesma rigidez da criança autista, querendo cumprir todas as orientações que o terapeuta te dá. Aí você vai querer fazer um modelo perfeito de estimulação para ele. Seguir todas as regras que a gente coloca. Mas isso, 24 horas por dia, você sabe que não é possível, porque você tem outras tarefas. Então, é muito importante lidar com essa reorganização para que você tenha serenidade de parar os tempinhos no dia a dia para estimular a sua criança, tá? Então, assim, como eu falei, uma rotina prática, né? Qual que é a diferença de servir carne moída ou um bife? Ou carne moída. Você já deixa lá cozidinha, lá na hora você tempera, ali você usa para fazer uma almôndega, ali você usa para... Entendeu? Agora, bater um bife na tábua, fritar esse bife, fazer ele acebolado, te gasta mais. Então, elabora uma rotina mais prática. No domingo, no sábado, que seu marido está ali, que seu marido aí vai te ajudar nessa gestão de tempo, aí você faz um prato mais elaborado enquanto ele está ali brincando com a sua criança, né? Então, a gente precisa pensar no que é mais lógico, no que é mais eficaz, no que gera menos estresse, no que é mais prático, tá? Então, a gente precisa bolar uma rotina que seja dentro do possível, lembre sempre disso, o que é possível, que seja agradável para todo mundo, mas nem sempre é. Eu sempre falo, né? Eu tenho experiência pessoal de vida, né? Com essa questão de gerir uma família onde existe uma criança que tenha dificuldade de aprendizagem. Então, eu sei o que é isso. Podem ter certeza que uma família onde tem uma criança que exige um pouco a mais de todos, vai gerar um sacrifício a mais de todos, inclusive dela. Ela também vai ter que se esforçar mais para aprender, né?
Então, o sacrifício, ele vai estar presente na vida de vocês, né? O estresse, ele vai estar presente na vida de vocês. Não é ideal, não consegue, é impossível tirar isso da vida de vocês, mas é possível diminuir, e diminuir e muito, se a gente souber fazer, tá? E aí, trazer um pouco de agradabilidade, né? De prazer, de momentos de relax, como diz o outro, né? Relaxa, curte, goza, né? Precisa de ter esses momentos na vida. Então, vai ter momentos que sua criança vai estar lá, rodando sem parar, porque você precisa lavar roupa, porque você precisa fazer seu bolo, que você vende seu bolo, e esse é uma parte de rendimento financeiro da família, né? Vamos ajustar. Ah, mas a terapeuta falou que quando ele está rodando assim, é porque ele está ocioso, se a gente pudesse brincar com ele, ajudava. Mas só que agora, ou você brinca com ele, ou você faz o almoço para a família. Então, vamos fazer o almoço para a família. É um sacrifício você ver seu filho lá girando sem parar por mais de uma hora e ele também fica ocioso. Mas é o possível, gente. Daqui um pouco, faz uma comida mais prática, mais rápida e corre lá para sentar com ele, tirar ele da estereotipia, e daqui um pouquinho você deixa ele, se apresenta uma brincadeira nova, ele aprende a brincar naquele momento, fica ali uns 15 minutos interessado naquela brincadeira, você sai e acaba de fazer a lavação da roupa. É assim que a gente precisa viver, tá? Então, aqui está a apresentação, a gente vai enviar isso em PowerPoint, né? Para vocês fazerem uma impressão desse quadro, e vocês irão anotando aqui. No início, o interessante é vocês anotarem na primeira semana, do jeito que a coisa acontece no dia a dia. Vocês só vão poder organizar depois de vocês verem como é que está. Então, primeiro a gente vê como é que está. Então, na primeira semana, vocês vão colocar o que ele fez na segunda, de 6 a 7, o que ele fez de 7 a 8, né? A hora do café, como é que foi, vai anotando. Sem preocupar em organizar. Esse é o primeiro passo para reorganizar. Primeiro a gente tem que ver a bagunça que está. E se está bagunçado, se está muito bagunçado, ou se está pouco bagunçado, né? Se tiver pouco bagunçado, fazer esse quadro, reorganizar o quadro de rotina, vai ser mais rápido. Se tiver muito bagunçado, vai demorar mais. Aí a gente vai ter que fazer prioridades de organização. O que organizar primeiro, na primeira semana, o que organizar depois, na segunda semana, porque mudanças, gente, não se faz rapidinho. Mudanças de hábitos, de organização de lar, como toda mudança de hábito, se faz devagar. Então, a gente não vai fazer mágica, né? A gente vai iniciando aos pouquinhos. Então, façam primeiro o quadro da primeira semana do jeito que você faz sempre. E aí, quando estiver prontinho, de segunda a domingo, você senta, lê essa rotina e vê se ela está tão diferente, o horário de café dele está tão diferente, tá? Né? Se o almoço, hora num dia, hora no outro, aí você vai poder se ajudar aonde que precisa organizar. E aonde que é mais importante organizar primeiro. Eu falei, às vezes já está tão bagunçado que, organiza primeiro o horário dele tomar café e o horário dele almoçar. Deixa tudo desorganizado, porque senão você vai apresentar uma grande mudança para o autista. E você apresentar uma mudança mínima para o autista, já é difícil dele adaptar a mudança. Então, se ele está acostumado, né, nesse esquema desorganizado, você tem que ir mudando aos poucos, porque não é possível mudar rápido, e para a criança autista é muito menos. Ele vai custar para adaptar aqueles horários. Então, a gente tem que ir sempre devagar, mas sempre tendo a meta de que é possível. Então, outra coisa importante é que vocês vão aprender assim, é passo a passo, tá, gente? Não queira passar para o segundo passo se o primeiro já não está totalmente aprendido, totalmente feito fluentemente, naturalmente fluindo. Só passem para o segundo passo quando o primeiro tiver bem assimilado, tá? Em qualquer situação de aprendizado, a gente tem que aprender isso. Só ensina a letra B quando ele souber muito bem fazer a letra A. É assim que todos nós vivemos, não é só criança autista, não.
tá? E aí, gente, para conseguir isso tudo, é muita coisa, não é? É muita mudança, é muito planejamento. E olha, isso é só para reorganizar uma família, para que o esquema possa acontecer, possa fluir melhor, para que você possa ter um tempinho a mais para estimular a sua criança. Então, o que vocês vão precisar construir, gente? Que, infelizmente, eu vejo na maioria das famílias autistas muito, muito precário, sabe? É a rede de apoio, né? Essa foi a minha grande dor que me motivou a estudar e fazer supervisão e convidar meus amigos para a gente montar uma equipe, e aí a gente conseguir montar esse curso de estimulação precoce, porque nesse curso a gente ensina vocês, como primeiro passo, a montar uma rede de apoio, né? Porque a minha grande dor foi essa solidão que eu vejo as mães e os pais vivendo dentro de casa com as suas crianças. É tudo muito só para a gente, né? O filho neurotípico, ele vai se virar sozinho, ele vai estudar sozinho, ele vai tirar suas dificuldades de aprendizado sozinho, com outro professor, porque ele tem aquele compromisso de não incomodar você, porque naquela hora você está estimulando o irmãozinho, você está fazendo uma brincadeira de aprendizagem com o irmãozinho e ele não pode atrapalhar. Então, é isso que eu falo. Todos nós, dentro de uma família onde tem uma criança com necessidade especial de aprendizagem, todos nós vamos enfrentar sacrifícios, né? Veja essa dor sem se culpar, tá? Isso faz parte. É pesaroso ver? Mas faz parte da nossa vida, tá? Então, mas como a gente pode diminuir essa dor? Aceitando ajuda e pedindo ajuda, gente. É muito importante. Aquela vizinha que sempre ofereceu, aquela cunhada que sempre oferece, a sua mãe que sempre oferece, a sogra que oferece, né? E vocês falam, ah, não, mas ela não tem paciência, ah, não, mas ela não isso, ah, não, meu filho não se dá bem ficando com outras pessoas, né? Então, a gente começa a pensar que isso precisa ser mudado e precisa ser aprendido por vocês a como aceitar e a como, principalmente, pedir ajuda. Ô, fulano, você pode vir aqui em casa para mim fazer o almoço hoje? Porque hoje o João está assim difícil, menino. Hoje ele está uma crise atrás da outra, ele está exigindo muito de mim. Hoje eu tenho que ficar como babá para ele, né? Por que não fazer isso? E quando a gente dá esse palpite para a mãe, vocês acham isso um absurdo, né? Ah, que isso, doutor Valéria? Não tem jeito não, não tem jeito não. E nem para pensar se realmente não tem jeito não. É muito novo para a gente essa orientação. Porque nós, desde criança, quando a gente é educado, a gente é praticamente proibido a pedir ajuda, né? É feio pedir ajuda. É feio não se virar sozinho. É feio depender do outro. Né? Não, gente, não é feio, não. A gente tem que ter essa sabedoria e saber viver é isso, sabe? É preciso saber viver, como diz uma das minhas músicas prediletas do Titãs, e é mesmo, é preciso saber viver. Tá? Então, vamos pensando nisso, que lá atrás, quando a gente falou, a quem eu vou delegar? A quem eu vou pedir para fazer isso? Bom, mas se eu não sei pedir, se eu não sei aceitar ajuda, se eu aprendi com a minha família desde criança que eu não posso fazer isso, né? Então, tudo vai ficando muito sobre os ombros de vocês vão aprendendo que tem que dar conta de carregar isso tudo sobre os ombros. E aí viver, gente, se torna muito penoso, muito pesado. Então, a gente precisa ir mudando esses maus hábitos, esses aprendizados errôneos que a gente traz como regra para a nossa vida. E aí vocês vão ver que a vida vai continuar sendo penosa, né? Estar com uma criança com necessidade especial dentro de casa, como eu falei, ela exige sempre a mais dessa família. Então, ela vai continuar sendo um pouco penosa, mas ela vai ter
momentos também em que a gente vai ter prazer, vai ter descanso, vai ter ajuda, vai ter momentos bem interessantes que compensam aquele momento mais de sacrifício. Então, a gente precisa colocar isso na balança, sabe? Ora, um momento mais de sacrifício, mais penoso, de mais esforço. A criança também vai ter lá quebrando a cabeça para te olhar para isso, não está lá fazendo só o que ela quer, né? Mas também vai ter momentos que está todo mundo unido, comendo pipoca, assistindo um filme, rindo, contando uma piada, jogando videogame. Precisa de ter esses momentos reunidos da criança com pai e mãe. E dá para fazer isso, tá, gente? Então, eu gostaria que vocês treinassem, né, no papel, aí com vocês mesmos, como seria a sua rede de apoio, né? Vocês vão lembrando, quem que oferece? Quem que oferece? Né? Quem que oferece fazer isso? Quem que é fácil fazer aquilo para mim, que eu posso pedir, que para ela não vai ser penoso, que não vai ser sacrifício? Gente, nós não incomodamos ninguém quando a gente pede uma ajuda. Quem oferece ajuda é porque ela tem o prazer de vida, é prazer para ela ajudar. Quando vocês ajudam alguém, não é prazeroso? Então, você não está sendo incomodada ao ajudar. Você está tendo prazer, você está se sentindo realizado enquanto ser humano. Nossa, que bom que eu pude ajudar minha amiga. Né? Então, não é incômodo, mas nós aprendemos em criança que a gente incomoda quando a gente pede ajuda. Isso não é verdade. Isso é uma crença muito dolorosa que nos impede de pedir ajuda quando precisamos, tá? Então, eu gostaria que nesse outro momento de exercício de planejamento, de reorganização da sua família, você jogasse no papel e vai colocando aí o nome de pessoas que você lembra que são disponíveis, que você se sentiria vontade de pedir ajuda. Depois, você vai colocar o nome em frente de cada nome de cada pessoa, você vai colocar, ela pode me ajudar a fazer almoço, ela pode me ajudar levando o João para a escola, ela pode me ajudar buscando o João para a escola, ou então ela só pode me ajudar indo ali no EPA para fazer a compra da semana, que hoje eu estou muito apertada. Entendeu? Uns vão poder ajudar mais, outros vão poder ajudar menos, não tem problema. Depois disso, vocês vão falar assim, será que essa pessoa toparia assistir uma aula de treinamento, de capacitação? Aquela aula de captar, de como fazer a criança autista ficar atento a ela para ela poder brincar, será que ela toparia assistir essa aula? Porque se ela topasse, ia ser melhor, porque aí eu ia ficar mais segura que ela ia saber ficar com meu filho 1 hora, 2 horas, que ela está treinada de como brincar com ele, né? Então, lembra que isso vocês não vão conseguir, porque assistiram esse vídeo ou estão fazendo curso, você conquistar isso de 1 hora para outra, não, gente. Aqui nós estamos apresentando várias degraus da escada. Vocês vão priorizar cada degrau, cada mudança que precisa fazer e vão estabelecendo cada coisa, cada semana, o que pode ser feito. 2 passos, 3 passos na semana, 1 passo só, mas o importante é ter a meta. Né? Essa é uma meta. Se eu vou conseguir estabelecer essa meta em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, em 6 meses, não importa, importa é que eu conquiste essa meta, né? Então, é isso que eu gostaria que vocês saíssem dessa videoaula com muita clareza. Não importa o tempo, importa eu acreditar que essa meta é importante para a melhoria da minha família e do meu filho autista. Então, eu preciso estabelecer essa meta. O tempo dela, nós vamos ajustar de acordo com o quanto que você vai poder caminhar, né? Se você trabalha o dia inteiro, o seu caminhar vai ser mais lento, você vai ter só a noite para fazer isso tudo. Então, você vai cumprir essa meta, por exemplo, quem sabe em 6 meses, né? Então, o tempo e a condição de cada um, mas o importante é que você fale, essa meta eu tenho que acreditar que ela precisa acontecer. Senão fica aquela coisa que toda vez que vocês vão fazer um treinamento, vão assistir uma palestra sobre autismo, você chega em casa, eu vou fazer isso, eu vou seguir, a terapeuta falou para fazer isso, eu vou fazer. Aquilo não dura, gente, 15 dias.
né? Porque você quer fazer tudo de uma vez, não dura, não vai conseguir, tá? Então, metas dependem de tempo para ser cumpridas. Então, acreditem na meta e se permitem o tempo que levar para cumprir. Não importa o tempo que levar para cumprir. Então, vamos exercitar um pouquinho, gente. E eu gostaria que vocês cumprissem uma das metas que nós vamos apresentar agora. Se puderem, se conseguirem, se tiverem tempo para fazer 2 metas, ótimo, melhor. Se tiverem tempo para fazer as 3, melhor ainda. Mas o que a gente propõe que seja possível para vocês nessa primeira semana é uma meta, tá? Então, das 3, vocês vão escolher uma, tá? Para passar essa semana trabalhando com ele. Lembrem, gente, que eu adoro os termos, né, que vão nos contemplar em toda a caminhada de autismo, de estudo, aprendizado, convívio com a criança, né, que são a palavra rede, né, é rede de apoio, é rede neuronal, é rede multidisciplinar, é rede de internet, né, conexão. Então, a palavra rede eu gosto muito dela, e a outra palavra que nós vamos insistir, martelar sempre é a palavra repetição. Repetir, né? Então, aprender é necessário repetir, 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 repetir. De novo, de novo, de novo. Haja paciência, tá? Precisamos mesmo, mãe, de atenção e paciência, né? Então, tanto com você mesma, quanto com as pessoas da sua família, quanto com a sua criança autista, tá? Paciência, outra palavra também. Repetir, repetir, paciência e rede. Então, vocês vão passar essa semana repetindo sempre a mesma meta. Todo o tempo que tiverem com ele, vocês vão fazer isso. Todo tempo que vocês derem uma paradinha, vocês vão lembrar desse exercício, vão lá e anotam. Vão lá e anotam, tá? A repetição. Então, por isso que eu falo, mudar de hábito, mas não estou acostumado com esse tempo de repetição, não. Para mim, doutora Valéria, as coisas são vapt-vupt. Eu faço uma vez e eu sou assim, tudo meu é para ontem. Ah, pois é. Mas se você não mudar esse seu jeitinho de ser, você vai viver estressada, você vai gastar muita da sua energia, você vai acabar deprimida, e você não vai alcançar a meta do seu filho desenvolver o quanto que ele pode desenvolver nesse momento, né? Então, o que eu preciso é que você acredite que a meta é você ter paciência. Quanto tempo você vai levar para atingir essa meta? Só Deus sabe, não importa. Mas o importa é você se convencer de que precisa mudar a sua meta de vida. Querer tudo para ontem é impossível. Isso é impossível, você já está cansada de saber que isso é impossível. Isso causa esgotamento, isso te esgota, te estressa, te faz ser impaciente, te faz perder a paciência. A pessoa que convive com você não suporta conviver com você, está sempre brigando com você pela sua maneira de ser, né? Então, vamos aos poucos, vamos ter paciência, vamos repetir cada meta. Quando conseguir atingir a meta, agora eu tiro isso de letra. Aí nós vamos passar para a segunda meta, que é a meta da semana que vem. Se chegar a semana que vem, essa meta aqui da aula de hoje não tiver sido atingida, gente, vocês não vão fazer a meta da segunda aula. Ela vai ficar atrasada para ser feita, porque a primeira tem que ser cumprida, tá? E o que acontece com os grandes tratamentos e as várias tentativas de tratamento que se tenta? É exatamente isso. Uma meta vai sobrecarregando a outra e não vai sendo atingida. As coisas vão se atropelando e nada dá certo e tudo fica perdido. Então, passo a passo mesmo, repetir mesmo, paciência mesmo, e só passar para a segunda meta quando a primeira tiver alcançada. Então, lembre, ao cumprir a meta, que você é especialista do seu filho, que você vai conseguir
fazer toda essa reorganização necessária com o seu tempo. Ah, mas fulana conseguiu isso na primeira semana e eu não consegui. Uai, mas você não é igual a ela. Para que comparar? Para que competir? Isso gera estresse, isso gasta energia. Então, vamos abolir todos os comportamentos, todas as maneiras de ser que gastem nossa energia, que nos estressam. Nós precisamos, isso vai melhorar muito, vai facilitar muito a vida para vocês. Vocês vão ver como é que é melhor viver quando a gente consegue tirar tanto esses comportamentos inapropriados. Não é só criança com autismo que tem comportamento inapropriado, não. Nós temos muito. Vamos corrigir os nossos para poder ajudá-las a nos imitar com bons comportamentos. Senão elas imitam o nosso comportamento em si. Se eu quero tudo para ontem, o dia que a criança aprender a me imitar, ela vai aprender a querer tudo para ontem também. Né? Então, vamos primeiro cuidar de nós, estarmos mais prontos, menos estressados, para poder ter paciência para fazer todo um trabalho de vida com seu filho, né? Porque não é só essa etapa dos 5 anos, não, é um trabalho de vida, né? Então, o para casa vai ser esse, gente. A gente tem a meta geral, tem a meta específica e tem a estratégia, sim. Em que nós vamos trabalhando com determinada meta? Qual é a meta geral? Ah, nós vamos trabalhar o desenvolvimento social. É isso que eu estou objetivando que ele melhore. O desenvolvimento social e a comunicação dele. Ah, não, eu quero melhorar o comportamento dele quando muda de rotina, quando passa de uma coisa para outra, quando acontece que parou, já não é mais hora de brincar, agora é a hora de tomar banho para ir para a escola, e agora já é hora de almoçar. Eu preciso que ele acostume com essas passagens, com essas mudanças, né? Eu preciso instituir essa rotina para ele. Ah, então nós estamos trabalhando um comportamento, né? Como que ele vai se comportar diante da rotina que nós vamos apresentar para ele? Como é que ele vai aceitar, né? E outro, eu quero trabalhar o meu comportamento de fazer uma rede de apoio, de aceitar que eu preciso pedir ajuda, que eu preciso aceitar ajuda e que eu preciso convencer ou tentar convencer essas pessoas de assistirem umas aulinhas daqui e dali para que eu sinta mais segurança em deixá-la com meu filho na hora que eu precisar sair, na hora de um imprevisto, por exemplo. Né? Então, essa é a meta geral. Qual que é a meta específica ao trabalhar o desenvolvimento social e comunicação? Que é o que eu quero nesse momento? Eu quero que meu filho tenha maior interesse em mim. Eu não quero ficar lá tentando brincar com ele e ele virando as costas para mim, nem tchum. Eu não consigo olhar ele brincando, porque na hora que eu chego perto, ele vira as costas para mim. Ele não me deixa nem ver de que ele está brincando. Né? Ele não aceita nem que eu olhe para ele. Né? Então, essa é a meta específica. Eu quero poder chegar perto dele na hora que ele estiver brincando, ficar olhando a brincadeira dele sem ele virar as costas para mim. Então, essa é a meta específica. E você vai estar trabalhando a sociabilidade e a comunicação. Como é que você vai fazer isso? Vai começar a fazer, lembre-se, passo a passo, paciência. Você vai fazer uma lista, que estratégia que você vai usar para conseguir fazer que ele aumente esse tempo e aprenda a se interessar e a deixar você chegar perto dele. Você vai fazer uma lista de tudo que você observa que faz brilhar os olhinhos dele, que ele gosta, que ele tem o maior prazer com aquilo. Então, você vai fazer essa listinha. Não precisa ser uma lista só de brincadeiras que ele gosta, não. Tá? Pode ser uma lista até do que ele gosta de comer. Olha, ele gosta de comer muito macarrão. Então, você pode aproveitar nessa hora de apresentar o pratinho de macarrão para ele, você pode aproveitar que ele te olhe. Ele adora mamadeira.
Você pode ajudar ele a entender o nome dele, a olhar para você quando você chama, apresentando a mamadeira. Se você só chamar o nome dele, ele não olha. Mas se você chama o nome dele e põe a mamadeira em frente ao olhar dele, aí pode ser que ele aprenda que quando você chama o nome dele é para apresentar para ele uma coisa que ele gosta muito, né? Então, primeiro você vai fazer a lista, para depois a gente saber como aproveitar essa lista para aumentar o interesse da sua criança em você, tá? O comportamento, vamos fazer a meta geral do comportamento de aumentar a previsibilidade do ambiente, né? Para aumentar a abertura de aprendizado global dele. Então, assim, se ele, a cada mudança de rotina, ele faz uma crise, ele está lá brincando, você vai tirá-lo da brincadeira para ele tomar banho, e se ele não aceita sair da brincadeira, e com isso ele apresenta uma crise de comportamento inapropriado, ele deita no chão, ele grita, ele esperneia, ele vai bater cabeça. Ou você gasta um tempão para acalmá-lo, né? Ele precisa, nesse momento, aprender a sair da brincadeira, saber que a brincadeira tem hora para terminar, porque vai começar outra rotina, que é o tomar banho para se preparar para a escola, né? Então, ele precisa aprender isso. Por isso que ele precisa de ter uma rotina. E uma vez que estabeleceu rotina, gente, ele vai seguir muito bem. A criança com autismo, ela gosta da previsibilidade, ela gosta de tudo que é rígido. É isso, depois isso, depois isso, depois aquilo, depois aquilo. Isso dá para ele uma segurança de como viver, que deixa ele muito sereno, sem qualquer estresse. Então, estabelecemos uma rotina. O dia que tiver sair dela, nesse dia a gente enfrenta crise. Mas crise todo dia, toda hora, para mudar de atividade, é triste, né, gente? Não há família que aguente. E a gente vê mães que chegam para nós com a criança assim. A cada mudança de rotina passa por uma crise. Chega no final do dia, você está esgotada. Você precisa de uma semana para descansar, mas só que você não tem nem meia hora para descansar. Né? Como é que você chega no final desse mês, não é verdade? Então, vamos estabelecer rotina, dar previsibilidade para ele e ajudar você a cumprir melhor suas etapas de tarefas no dia, porque sua criança vai estar serena, aceitando as mudanças de uma atividade para outra, tá? Então, qual que é o primeiro passo para se conquistar essa meta? Porque a meta a gente não consegue de um dia para o outro, como eu falei. A gente vai preencher aquele quadro, vocês vão preencher aquele quadro. Então, quem escolher fazer esse tipo, minha criança tem mais problema com isso aqui, ó. A minha criança tem mais problema de deixar eu vir ele brincar. Ela vira as costas mesmo para mim, ela sai de perto, ela não deixa nem eu chegar perto. Então, você vai trabalhar essa daqui. Né? Então, você vai escolher dessas três qual que a sua criança precisa com maior prioridade. Ela precisa das três. Então, você escolhe uma. Se for possível fazer duas, beleza. Se não for possível na semana, gente, é só a primeira. É só uma que você escolher. Não sei se você vai escolher a primeira, a segunda ou a terceira, tá? Então, aí você vai preencher esse quadro da rotina, né? Então, como é que eu faço? Você já vai preencher como é que deve ser o ideal? Você não sabe daquele ideal que vai ser possível você fazer. Então, você vai preencher essa primeira semana do jeito que é. Depois, na segunda aula, quando você apresentar esse quadro de rotina, nós vamos olhar e vamos falar, olha, isso aqui pode ser melhorado. Disso aqui que precisa ser melhorado, qual que você acha que é o mais possível você fazer agora ou que é o mais urgente que seja feito agora? Aí, de uma semana para outra, nós vamos fazer esse treinamento. Até que no final de algumas semanas ou de alguns meses, isso aqui está tudo arrumadinho e a sua criança já conquistou uma serenidade muito bacana, tá? E a outra, criar rede de apoio, ou seja, por que você vai fazer essa lista de pessoas que podem ajudar você? É só para você? Não. A meta, gente, é para a criança
sair ganhando, não é só para a gente ganhar, sair ganhando, não. Então, essa meta aqui, fazer a lista que pode ajudar você, não é para você sair ganhando com ela, não, é para sua criança. Por quê? Porque essas pessoas que podem ajudar você, você precisa colocá-las em contato com seu filho, para que ele se acostume, para que gere uma rotina nele de conviver com essas pessoas, de aceitar a penetração dessas pessoas no mundo dela. Então, aí você vai escolher essas pessoas que podem me ajudar, mas são aquelas que têm mais interesse, que têm mais paciência com o João, que chegam aqui, tentam fazer de tudo quando ele está agitado, ela tem interesse nele, não é só a mim que ela quer ajudar, ela também quer entender meu filho e conseguir ajudar. Então, é essas pessoas aqui, ó, que você vai colocar na sua listinha, tá? Porque todo para casa objetiva que sua criança saia ganhando, tá bom? Então, gente, é muito importante a gente lembrar, eu adoro essa frase, saber é poder. Então, à medida que vocês vão aprendendo, que vocês vão sabendo como fazer, vocês vão podendo fazer, né? À medida que a criança vai aprendendo como brincar, vai sabendo como brincar com o outro, ela vai podendo brincar, e podendo brincar, ela pode se desenvolver, né? Então, saber, aprender é importante. E a gente não nasce sabendo, vocês não têm obrigação de saber, vocês não têm que se sentir culpados de não. Mas como é que eu não pensei nisso, doutora Valéria? Agora que a senhora está falando, nossa, mas isso é lógico. Mas você não sabia, querida. Para que gastar tempo? Para que gastar essa culpa aí que vai te consumir, que você vai sair daqui, vai levar horas chateada consigo mesmo, porque você não pensou que será lógico? Para você não era lógico, né? O importante é que você aprendeu naquela hora. Opa, aproveita, menina, e vai treinar. Corrige rápido e conserta com prazer, tá bom? Então, esse é o fim da nossa primeira aula. Espero que ela seja útil, proveitosa para vocês. Estaremos disponíveis aqui no canal, né, no chat do canal, para qualquer dúvida que vocês tiverem. Se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, será muito bem-vindo. E até a próxima aula, né, Samuel? Agora a bola é para você. Isso mesmo, doutora Valéria, muito obrigado, né? Essa riqueza de informações que a gente teve nessa primeira aula, e você não pode, né, perder a próxima aula, né? Então já se programe aí para você assistir a próxima aula, que vai ser sobre captar a atenção da sua criança. Te espero lá. Tchau, tchau.